Olá, tudo bem com você? Eu sou Adriano Alves e estamos mais uma vez no quadro Explicando versículo por versículo Novo Testamento. E hoje estamos com a telinha diferente no meu celular, como você pode perceber, porque eu quero colocar o texto na sua telinha. Olha aí que legal! O aplicativo My Bible. Vamos fazer a leitura do texto, então, Mateus capítulo 2, versículo 3. Diz assim: Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e, com ele, toda Jerusalém. Perceba que o rei Herodes está aqui alarmado. Tem outra tradução que diz que ele ficou perturbado. Na verdade, ele já era um homem perturbado a vida inteira, como nós já falamos. Ele tinha muito medo de perder o seu trono. Tanto que ele matou a esposa que ele mais gostava, segundo os historiadores, que era Mariane, matou seus filhos, matava os sacerdotes de Israel e reinou 40 anos em Israel, estava com 70 anos de idade, com uma doença terrível, prestes a morrer, faltando 6 dias para morrer. Ele estava ainda com medo de que seu filho ou alguém apressasse a sua morte. E então ele manda matar o seu filho, o herdeiro do trono. Veja que homem surtado. É esse homem com medo de perder o trono de Israel que ouve a notícia dos magos que vieram do Oriente, perguntando onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque nós estávamos há 5 meses lá no Oriente e vimos a sua estrela, e nós fizemos esta viagem. Uma viagem de aproximadamente 5 meses do Oriente, provavelmente da Pérsia, da Babilônia, até Jerusalém. Uma viagem de 5 meses para vir aqui e conhecer o menino recém-nascido, o rei dos judeus. Herodes se perturbou, Herodes se alarmou, e o texto diz que com ele toda Jerusalém. Este é um fenômeno interessante, porque a Bíblia diz: Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. As profecias eram fartas em todas as escrituras hebraicas, estão disponíveis para estudarmos, são muitas, dizendo, falando, avisando o povo de Israel do advento do Messias, do ungido, do Cristo, aquele que traria um novo tempo, uma nova história, uma nova ordem, não só aos judeus, mas para todos os povos, tribos, línguas e nações. Agora, chega esta notícia de que o tempo estava cumprido. Na verdade, existiam muitas profecias naquela própria geração de que era chegado o tempo de uma nova mudança, era chegado o tempo de uma disrupção, era o tempo em que eles deixariam aquela velha ordem de coisas para viver o novo segundo as profecias do Antigo Testamento. Muitas profecias haviam contra o rei Herodes. Enfim, havia um sentimento de que algo novo estava para surgir, para acontecer. Como diz o escritor aos Hebreus, era a plenitude dos tempos que havia chegado. Mas a Jerusalém ficou perturbada também. Herodes até é fácil de explicar, porque ele já era perturbado por natureza, com medo de perder o seu trono. Mas toda Jerusalém também ficou perturbada, porque todas as vezes que pessoas que não estão preparadas, não estão com a sua vida com Deus em dia, ouvem falar que breve vem o Salvador, que breve vem o Rei, que o Senhor Jesus está voltando, estas pessoas ficam de certa forma alarmadas, como nos dias que nós estamos vivendo agora. Estamos vivendo um momento de pandemia, e é claro que já existiram outras pandemias durante a história, mas todos os fatos, todos os acontecimentos que vão se intensificando
ao passar dos séculos, das décadas e dos anos, vão se intensificando cada vez mais, assim como a mulher que está para dar à luz um filho, as dores no seu ventre, no seu abdômen, as dores de parto, começa de forma muito esporádica e muito antes dela dar à luz. Mas conforme vai se intensificando essas dores, ela sabe que está chegando o tempo de dar à luz àquela criança. Assim também nós sabemos que terremotos e maremotos e tsunamis sempre existiram, guerras, rumores de guerra sempre existiram, e pandemias, doenças, enfermidades sempre existiram, mas vamos chegando ao momento em que estas coisas vão se intensificando e elas apontam para um lugar, apontam para um momento na história, que é o momento do advento do Senhor Jesus Cristo. E neste momento que estamos vivendo, esse momento de pandemia, é o momento em que muitas pessoas ficam perturbadas porque não se sentem preparadas para se encontrar com o Senhor seu Deus, seja porque estão vivendo, empurrando as coisas espirituais com a barriga, ou porque sabem que não estão vivendo em amor, porque sabem que não estão amando a Deus sobre todas as coisas, porque sabem que não estão amando ao próximo como a si mesmas, porque sabem que não estão em ligação direta com o trono da graça, em fiação direta com o trono de Deus, sabem que estão desligadas, distanciadas, afastadas da presença de Deus, e este é o único motivo que faz uma pessoa se alarmar e se perturbar com a notícia, a boa notícia, a good news. A boa notícia é que é nascido o Rei dos Judeus. E nos nossos dias, a notícia que aguardamos é o advento do Senhor, a sua segunda vinda, quando ele virá para arrebatar o seu povo para as mansões celestiais. Então que os acontecimentos, as notícias que estão apontando para o cumprimento destas profecias, que isso não te deixe perturbado, mas te deixe alegre, que você possa se alegrar nesta palavra. Paulo diz, Romanos capítulo 8, Paulo diz, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você está vivendo em Espírito, na presença de Deus, não segundo a carne. O que é segundo a carne? Segundo a carne é segundo a natureza, segundo o curso deste mundo. Viver segundo o Espírito significa viver segundo o amor de Deus, segundo o propósito de Deus, amando a Ele sobre todas as coisas e amando o seu próximo como a você mesmo. Então, se você está segundo o Evangelho, segundo o Espírito do Evangelho, segundo estes ensinos, pilares do Evangelho, não há nenhum motivo para você se alarmar com a chegada, com o advento do Rei Jesus. E eis que cedo venho, diz o Senhor lá em Apocalipse. Portanto, esta é a mensagem para nós neste dia. Vamos agora ver o que diz o versículo de número 4? Olha lá, versículo 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Agora nós vemos Herodes convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo. O sinédrio em Israel era constituído de 70 homens. Estes homens vinham dos fariseus, dos escribas e dos saduceus. Também existia 24 ordens sacerdotais e os principais destas ordens sacerdotais também estavam lá. Então eram centenas de homens, centenas de teólogos, centenas de homens conhecedores das Escrituras Sagradas que estavam lá
para responder à pergunta de Herodes. Os magos do Oriente queriam saber onde está o rei dos judeus, o menino nascido rei dos judeus, porque nós viemos adorá-lo. E Herodes não tinha resposta para esta pergunta. Ninguém tinha onde estava o GPS que daria a localização do menino rei dos judeus. E então ele chama os teólogos para responder isto. E os teólogos, de pronto, dão uma resposta. Esta resposta está no versículo de número 5. Vamos lá? Versículo 5. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. De que profeta que eles estão falando aqui? Estão falando do profeta Miqueias, no capítulo 5 e no versículo 2. Então, Mateus vai citar este profeta, mas não ipsilíteres. Ele não vai fazer uma citação literal, ele vai parafrasear, vai escrever de forma livre, parafraseada, o que o profeta diz em Miqueias 5 e 2. Então ele diz, versículo 6, E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Perceba que ele está citando, mais uma vez, a cidade de Belém, terra de Judá. Meus amados, esta referência é baseada em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Vamos ver então como diz Miqueias capítulo 5, versículo 2? Olha só que legal aqui o nosso aplicativo, né? Já abriu Miqueias 5 e 2. Então aqui nós vamos ver o texto literal, porque Mateus está escrevendo de forma livre, parafraseada. Ele não cita literalmente. Agora nós vamos à fonte, a Miqueias 5 e 2, para ler o texto literalmente. Diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha só, em primeiro lugar ele cita, né, Belém Efrata, nós já explicamos, esse termo Efrata é um termo arcaico no momento aqui na história, na geração de Mateus. Efrata diz respeito ao nome que Belém recebia nos dias do profeta Miqueias, porque tinha uma outra Belém na tribo de Zebulon, e ele não estava falando da Belém de Zebulon, mas a Belém Efrata, a Belém de Judá. E Miqueias, portanto, cita este termo Efrata, mas Mateus fala Belém da Judéia, ou Belém de Judá. E ele diz aqui, pequena demais para figurar como grupo de milhares. É porque o povo de Israel era documentado, era contado em grupos de milhares, grupo de 1000 pessoas. Estes grupos de 1000 pessoas, por sua vez, eram alistados em suas cidades de nascimento. Mas e quando a cidade não tinha nem 1000 pessoas? É o caso de Belém, é isso que o texto está dizendo. E tu, Belém Efrata, é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. E acontecia que cada cidade tinha um líder que era também chamado de governador, e este líder da cidade, então ele liderava os diversos grupos de 1000 pessoas que habitavam aquela cidade. Mas ele era líder de uma cidade que nem 1000 pessoas tinha. Então era um governador que não figurava como importante no aspecto geral da nação. Entretanto, o Senhor está dizendo que de lá haveria de sair um governador, um líder, que haveria de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, agora Herodes está ouvindo falar a leitura aqui do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2,
E todos os principais de Israel estão diante da realidade deste texto, a realidade de que entraria na história alguém que era não histórico, ou seja, alguém que a sua origem não era limitada pelo espaço-tempo, porque ele é desde os dias da eternidade, ou seja, ele não tem começo e não tem fim, porque uma coisa eterna é algo que não tem começo e não tem fim. Portanto, ele estaria a partir desse momento entrando na história. E entrando na história, se tornando um ente histórico, um ser histórico, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com um momento específico, cumprindo-se a plenitude dos tempos. Eles estavam com a cara debruçada diante do texto, demonstrando a superioridade deste ser, deste ente que é eterno, que é divino, que é maravilhoso, que é conselheiro, que é Deus forte, que é Pai da eternidade, que é Príncipe da paz, como diz Isaías, capítulo 9, versículo 6. E mesmo assim, eles não aceitam e não compreendem. Veja que nós falamos de magos. Alguém deve até ter me condenado aqui porque eu reconheci a existência destes homens como magos, como o texto diz, ou seja, homens que estavam envolvidos com práticas erradas, práticas ocultistas, práticas condenadas no Antigo Testamento, que é a prática da magia, a prática da astrologia, mas estes homens que estavam lá distantes, às cerca de 5 meses de viagem, 5 meses de distância de Jerusalém, estes homens puderam entender, puderam perceber algo diferente no céu. Uma estrela diferente, nós falamos aqui sobre esta conjunção estelar, né? E eles percebem algo diferente, eles associam as escrituras hebraicas e vão lá para aprender. Agora, os homens das escrituras, os homens do livro, não estavam dispostos a adorar o menino nascido, rei dos judeus, não estavam dispostos a receber esta palavra. Isto acontece em nossos dias e Jesus explicou como este fato se dá. Jesus disse para os religiosos de plantão, Jesus disse para os homens dos pergaminhos, dos rolos, dos livros da teologia, Jesus disse: as prostitutas e os publicanos entram adiante de vós no reino dos céus. O Senhor Jesus está dando uma demonstração aqui que para receber o reino de Deus em nossos corações não basta a exterioridade, a religiosidade, o conhecimento da boca para fora, a casca, o rótulo, mas precisamos receber aquele que é desde os dias da eternidade. Esta é a mensagem da palavra de Deus através do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Veja que Herodes está neste momento crendo e perguntando e querendo saber, lógico que as suas intenções eram outras, mas pelo menos ele estava estremecendo diante da realidade profética. O Novo Testamento vai dizer que o diabo crê e estremece. Herodes é o diabo da história aqui, né? Ele está mal intencionado, ele estremece diante dessa realidade, ele está perturbado diante desta realidade, mas ele recebe a promessa, ele recebe a palavra e, portanto, ele está, de certa forma, indo adiante dos demais saduceus, fariseus, escribas, que nem se deram o trabalho de se levantar, de ir a Belém, de averiguar, estavam com a escritura na mão. Herodes, que era o diabo, estava crendo.
E aqueles que se achavam santos, perfeitos e dignos, estes não estavam recebendo a palavra. Então, o Novo Testamento diz: você crê que Deus existe? Não é grande coisa, porque até o diabo crê e estremece. Tem muitos que se dizem crentes, mas nem ficam vermelhos diante das atrocidades, das desumanidades que têm coragem de praticar por aí. Pois bem, meus amados, nós já estouramos, né, o nosso tempo, estouramos muito o nosso tempo. Então deixa eu voltar aqui para falar com você, cara a cara. Muito bem, meus amados, este é o Explicando Versículo por Versículo, Novo Testamento. Convido você para deixar o seu comentário, a sua inscrição e a sua curtida. Até a próxima, na paz do Senhor Jesus.